igreja da paz do Senhor. Amém. Uma honra estar aqui servindo ao Senhor. Uma honra estar aqui para trazer a palavra de Deus. Amém. Mas Deus já está falando desde a hora que nós entramos aqui neste lugar. Amém. Né? Se vocês não perceberam, Deus tem falado a respeito de portas. Né? E esse é um tema que chama muito a minha atenção. É um tema que desde o começo do ano Deus colocou no meu coração. Né? Tanto que a gente se preparou muito para estar entrando nos lares, né? E o tema, o versículo que a gente usou foi aquele que está ali no mural, e esse aqui que eu pedi para o cara estampar hoje na minha camiseta. Amém? Que o Senhor venha com grande poder e glória sobre a vida de cada um de vocês. Que Ele me use de uma forma sobrenatural para que eu possa passar a mensagem a qual Ele mesmo preparou para cada um de nós. Amém? Vou pedir para o Roberto colocar aí Gênesis 4:7, por favor. A minha versão está um pouquinho diferente. Que versão é a sua? Amém. Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer desde já por essa palavra, Senhor, que o Senhor tem liberado aqui para nós hoje, Senhor. Que ela venha nos trazer entendimento, Senhor, daquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Para que possamos sair daqui, Senhor, e praticar as coisas que Tu tens ensinado à vida de cada um aqui, Senhor. Nós agradecemos pela palavra, Senhor. Nós agradecemos por essa igreja. Nós agradecemos pela vida de cada ministrante, de cada filho seu que está aqui neste momento. Senhor, resplandeça a sua glória aqui neste momento, nesse lugar. Que não seja mais eu, mas que seja o Teu Espírito, em nome de Jesus. Pode sentar. Hoje nós vamos falar sobre portas. Né? Existem vários versículos na Bíblia que falam a respeito de portas. Portas abertas, portas fechadas, brechas. Eu vou citar alguns versículos aqui, o Roberto não precisa nem se incomodar em estar colocando, mas se ele quiser colocar, fica à vontade. Em João 10:7, um dos versículos diz assim: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Em Mateus 7:13, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Em Apocalipse 3:8, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Amém. Amém? E tem outro versículo que eu não desejo para ninguém, não quero para mim também não. Está escrito em Lucas 13:25. Quando o dono da casa se estiver levantado e cerrado a porta, e vós começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos. E ele vos responder: não sei de onde vós sois. Aportai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Misericórdia. Misericórdia da vida daqueles que ficarem do lado de fora. Amém? O Senhor colocou em nossas mãos uma chave que abre qualquer porta. Mas com essa mesma chave, você pode também trancar portas. Portas que não deveriam estar abertas na sua vida, permitindo a entrada do inimigo das nossas almas. Então fique atento e tome posse em tudo que vai ser dito aqui essa noite. Porque Deus está te entregando uma chave. Amém? Então receba em nome de Jesus essa palavra. Amém?
Tem outro versículo que desde o começo do ano que eu tinha falado, Deus tem trabalhado no meu coração, tem trabalhado na minha mente, tem trabalhado na minha vida, que é esse aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. É uma grande honra receber um convidado tão ilustre como Jesus na porta da nossa casa. Mesmo sendo ele quem ele é, o Rei dos Reis, aquele que está sentado no trono dos céus. Ele tem uma humildade tão imensa que ele vem na porta dos pecadores e ele bate na porta de cada um. E ele é extremamente zeloso, acolhedor e educado. Que ele chega e para entrar, primeiramente ele bate. Ele não chega entrando, invadindo a sua vida. Ele bate, ele pede permissão para poder entrar na sua vida. Embora você seja dele, embora você pertença a ele, ainda assim, ele bate na porta para entrar. E ele diz assim: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele vai te chamar pelo nome. Ele vai falar assim: Aldeara, sou eu. Eu estou aqui. Ele não vai se identificar. Ele vai falar assim: sou eu. Sabe? Porque ele está esperando que você reconheça a voz dele. E as ovelhas do Senhor conhecem a voz de Deus. Ele espera que você reconheça a voz dele e que você abra essa porta de livre e espontânea vontade para que ele entre na sua vida, para que ele entre na sua casa, para que ele entre nas suas finanças, para que ele entre no seu trabalho, para que ele entre em tudo que te rodeia. E que você sinta prazer em recebê-lo e que seus olhos estejam totalmente voltados para ele no momento que ele estiver ali para falar com vocês. Ele quer que você pare e ouça o que ele tem para dizer. Pois o que ele tem é algo muito maior do que você tem para oferecer para ele. Amém, Senhor. Amém? Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo há uns dias atrás. O Anderson vai saber identificar, né? Um dia comum, a gente todo dia levanta, tem muitos afazeres, tem muita coisa para fazer, né? E nesse dia eu levantei mais cedo, eu falei: Deus, eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho uma casa para organizar, eu tenho uma comida para fazer, e eu tenho uma palavra para ser preparada. Então eu levantei cedo, coloquei minha roupa de Marta e fui para a lida. E comecei a limpar aqui, comecei a limpar ali, a gente põe roupa na máquina, a gente lava o feijão, a gente lava aquilo, a gente vai preparando, vai deixando tudo o campo preparado para evoluir o seu trabalho. E enquanto eu fazia esse trabalho, eu falei assim: Deus, eu preciso terminar rápido, porque eu tenho um compromisso contigo, eu tenho uma palavra para preparar. Então eu preciso terminar rápido os meus afazeres, as minhas obrigações, para eu me conectar contigo, Deus, e poder fazer aquilo que o Senhor pediu para que eu fizesse. Foi esse meu pedido para o Senhor. E continuei ali fazendo meu trabalho, eis que no meu portão alguém bateu na porta. Alguém chamou. Aí eu falei assim: eu não acredito. Eu conheci a voz da pessoa. E já me deu um desespero. Eu falei: meu Deus do céu, não. Hoje não, eu tenho muita coisa para fazer. Não vai dar tempo. A pessoa vai me enrolar todinha. Não posso receber agora. A pessoa bateu na porta e falou assim: Adriana, você tá aí? Eu falei: crente, pode falar que não tá? Eu tô. Eu já vou. Eu joguei um pano assim no ombro. Eu falei assim: ela precisa ver que eu estou ocupada, porque eu tenho muitos afazeres para fazer e ela não pode atrapalhar meu dia hoje. Joguei aquele pano, catei uma vassoura. Oi! Fala. Fala assim: eu sei que você está ocupada, mas você pode me ajudar? O crente pode negar ajuda. O irmão bate na sua porta pedindo ajuda. Você pode me ajudar? Eu falei: posso.
nervosa, porque seria você tem uns negócios aqui no banco, eu tô meio preocupada, eu tô achando que eu fiz uma besteira, eu acho que fizeram empréstimo no meu nome, me ajuda. Falei, tá, então entra, porque eu ia ter que pegar o celular, eu ia ficar no portão tentando resolver o problema dela, com o celular na mão, correndo risco de ser assaltado. Falei, entra. Só não se incomode aqui, enquanto eu vou fazer meus afazeres, eu vou te ajudando, a gente vai resolvendo os problemas. E tinha que ligar para aquelas abençoadas, né? Aquele telefone do banco que diz que um, diz que dois, que é isso, que é aquilo, que misericórdia, o negócio não anda, e é um banco que eu não conheço, que eu não trabalho. E a menina lá disse que um quer falar com o atendente, disse que dois, qual o assunto que você falou? Misericórdia. Eu falei, vai apertando, vai apertando aí, eu vou lavando a louça, ela vai apertando aí. E ela foi indo, processo, aí a moça atendeu, ela falou, Adriana, eu não sei explicar. Eu falei assim, me dê aqui, eu catei, falei, expliquei tudo para a moça, ela falou assim, como é que é seu nome? Eu falei, Adriana, ela falou assim, então, eu preciso falar com ela, quem tem que falar tudo isso é ela. Eu falei, tá bom, falei, toma aqui, fulano, pega aqui o telefone e vai repetindo o que eu vou falando. Aí eu ia falando, ela ia repetindo, eu ia falando, ela ia repetindo. Me passa seu número de CPF. Ela, eu não sei, eu falei, peraí, eu olho, eu tenho até o CPF no meu celular. Falei, aí eu peguei o telefone e falei, moça, é isso, se eu fosse, olha, eu não quero falar com a senhora, eu quero falar com misericórdia. Eu falei, moça, me ajuda, né? Eu tenho muita coisa para fazer. Falei, põe no viva voz. Tudo que ela for te perguntando, eu vou respondendo e a senhora vai falando de novo. E foi assim, foi resolvendo, foram muitos assuntos, muitos problemas, muitas coisas que tinham que tirar. Gastei um bom tempo, mas enquanto ela fazia isso, eu ia lavando louça, eu ia pôr roupa, eu ia fazendo um monte de coisa. Aí ela falou assim, agora eu preciso pagar minhas contas, está vencendo hoje. Eu falei, tá bom, então a senhora faz o seguinte, entra aí, pagar contas. Ela sabe ler um pouquinho, ela não é analfabeta de tudo. Falei, aperta aí, aperta aqui. Agora põe a câmera e vê aí o código de barras. Vai fazendo aí. Isso, eu tô preparando a comida aqui. Ela falou assim, eu sei que você está ocupado, eu sei que você está ocupado, mas obrigado, viu? E fui fazendo. Eu sei que quando terminou todo o processo de resolver a situação, o meu almoço estava pronto já. Você deu o tempo que levou. Normalmente ela me suga de 1h30, 2 horas. Para resolver pequenas coisas. Ela chegou por cerca das 11h30 da manhã. Eu já estava angustiada, porque aquilo tudo demora. Resolver coisa de banco, tudo demora. Dá nervoso, mas você tem que resolver, né? E quando terminou toda a situação, ela veio perto de mim, eu fazendo minhas coisas, ela falou assim, olha, eu sou muito grata porque Deus colocou você na minha vida. Você me ajuda muito. Eu só confio em você para mexer na minha conta do banco, para ver o dinheiro que eu tenho, para transferir para lá, transferir para cá. Eu só confio em você, eu não confio em mais ninguém. Foi Deus que colocou você na minha vida. Naquela hora eu já comecei a sentir vergonha. Falei, meu Deus, que vergonha. Ela falou assim, olha, tem um monte de gente por aí dizendo que é servo de Deus. Mas quando o irmão pede uma ajuda, ele não é capaz de estender a mão para ajudar. A vida dele é sempre uma prioridade. Primeiramente ele, depois os outros. Mas você é diferente. Na hora que ela falou, se você é diferente, eu já estava me Senhor, me perdoa. Se Jesus me perdoa pelo meu jeito de ter recebido ela. Me perdoa. A vergonha era tanto. Aí ela sentou à mesa e ela trouxe uma palavra. Ela trouxe uma palavra, um versículo da Bíblia. E o que eu tinha pedido para Deus antes? Enquanto eu trabalhava. Uma palavra, uma direção, porque eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que escrever, eu não tinha noção nem por onde começar. E essa mulher começou a falar sobre um versículo, sobre uma passagem da Bíblia, sobre servir, sobre ser dizimista. Dizimar para Deus não é só você vir aqui e trazer sua oferta em dinheiro. Dizimar para Deus também é quando você doa parte do seu tempo para Ele. Parte do seu tempo para o seu irmão, para ajudar o seu irmão. Isso também é dizimar para Deus. E naquele momento, o almoço pronto, eu falei assim, meu Deus, quanta vergonha. Me perdoa, Jesus.
eu pus a comida na mesa e falei assim, a senhora vai comer comigo. Porque Jesus bateu na minha porta e ele falou que viria aqui ceiar comigo. E que eu ceiasse com ele. Eu falei, a senhora vai comer comigo. Ele falou, não, eu não quero te atrapalhar. Eu falei, não, a senhora veio aqui como serva do Senhor. E eu te recebo em nome de Jesus. A senhora veio trazer aqui para mim algo que eu tinha pedido para Deus antes da senhora chegar na porta da minha casa. E a senhora vai comer comigo. E sentamos, passamos horas conversando sobre Jesus. Ela falou muito sobre Jesus. Deus já me entregou tudo de bandeja, aquilo que eu precisava, aquilo que eu tinha pedido. Lavei a louça do almoço, limpei a cozinha, fiz o café, servi o café, essa mulher foi embora. Foi em nome de Jesus. Eu sei que nós ficamos lá cerca de 4 horas. E muitas vezes Deus quer só um pequeno momento para que você pare e ouça. E Ele vai usar diversas pessoas, de várias maneiras, para você chegar até você. Vai vir os desavisados, aqueles que falam, não, agora não. Ou às vezes você não vai nem querer atender, vai ficar quietinha lá dentro de casa, porque às vezes eu já fiz isso. Eu fiquei quietinha lá dentro de casa, eu falei, não posso atender. Só que você não sabe verdadeiramente quem está ali batendo na sua porta. Às vezes Jesus quer te abençoar com alguma coisa, de alguma forma. Deus quer trazer algo para você. E muitas vezes você fecha a porta para Ele. Ele é o único que você tem que manter a porta o tempo todo aberta. Porque o que Ele tem para te dar é muito maior, muito melhor do que você tem para oferecer. Amém? Vamos dar um pouquinho de água, Mário, por favor. Lembrei do Roberto. Glória a Deus. Quando o pessoal chega sem avisar, ele não gosta muito não, né, Roberto? Eu já ouvi isso. Foi brincadeira. Mas Deus vai mudar essa história na vida dela, na vida dele. Brincadeira. Vou lá bater na sua porta, viu? Esteja sempre atento a tudo. Jesus é para quem você deve manter a porta aberta o tempo todo. Amém? Essa palavra veio para nos alertar de muitos que estarão batendo na sua porta. Inclusive o pecado, como foi lido no início da ministração. Deixa eu voltar aqui. Roberto, põe aí. Gênesis 4, 7, né? Gênesis 4, 7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. O pecado jaz à porta. Assim como Jesus bate para entrar educadamente, o diabo fica ali na porta o tempo todo, esperando uma brecha para ele entrar. Jaz quer dizer, encontra-se, está, acha-se, fica. E devemos identificar aquilo que está à porta e devemos identificar para que ele não entre na sua vida, para que ele não entre na sua casa. Algumas portas precisam se manter fechadas. E se ele já entrou e se escondeu em algum lugar, hoje ele vai ter que sair. Em nome de Jesus. Que aqui não tem lugar para ele. Aqui não tem lugar para ele. Isso aqui é templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Tem uma irmã aqui no meio de nós que já tocou nesse assunto que é muito importante a respeito de brechas, de portas abertas. E ela falou nesse assunto aqui também neste altar, por isso, na abertura do culto. Por isso que é muito importante quando você chega a prestar atenção tudo no que é dito à sua volta, que o irmão está conversando com você. Às vezes ele está ali te entregando uma mensagem, algo que vem de Deus. E aqui em cima desse altar, ela falou a respeito de portas, de brechas abertas.
devemos estar atentos. Deus pode usar alguém em qualquer momento, em qualquer lugar para falar com vocês. Conecte-se mais às coisas de Deus, fique atento com os olhos e com os ouvidos bem abertos, para que você venha identificar algo que precisa ser identificado no mundo espiritual. Eu vou compartilhar o que foi dito, mas não é para expor a vida de ninguém, mas é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém? Tem gente que é boca de Deus sobre a terra e nem imagina o quanto é. A pessoa é usada em todo o tempo. Pode até não ter delicadeza para falar, mas ela profere algo que vem do reino dos céus. E eu glorifico a Deus pela vida dela. E aquilo que ela falou foi como uma direção para as coisas que acontecem na minha vida também. E ela me disse assim: acontecem umas coisas na minha família. É tanta enfermidade, é luta. Sabe o que é isso, Adriana? Ela me perguntou. Nós estávamos ali na porta. Eu já estava recebendo a palavra de Deus naquele dia. Eu já estava recebendo a minha porção naquele momento. Sabe o que é isso, Adriana? São brechas, são portas abertas. Precisamos orar mais para que esse mal saia do meio de nós. Tem que fechar todas as brechas no nome de Jesus. E foi isso que eu recebi, aquela minha porção, aquela minha pequena porção, eu já recebi ali na porta. E eu glorifico a Deus por isso. Eu percebi que essa pessoa estava alerta, ela estava vigilante. Como a palavra diz em 1 Pedro 5,8: sede sóbrios e vigiai. Temos que estar atentos em tudo em nossa volta e com o que acontece com os nossos também, com os nossos familiares, com os nossos filhos. Temos que estar atentos, temos que estar antenados, totalmente ligados. Todos nós sabemos que no mundo nós teríamos aflição. E mesmo acontecendo tantas coisas na vida dela, eu não vi o semblante dela caído por causa dessa situação. Muito pelo contrário. Ela estava lá de cabeça erguida, determinada, dizendo assim: eu vou lutar, eu vou vencer, eu vou botar o diabo para correr. Ele vai ter que sair da minha família, ele vai ter que sair da minha vida. E é assim que um cristão tem que agir. Sabe por que ela tem toda essa plena convicção? Porque Jesus deu poder, Jesus deu autoridade para ela curar e expulsar o mal que tem atingido a família dela. Determinação. Nós precisamos ter determinação. Nós precisamos ter uma atitude diante de toda e qualquer situação. E você vai vencer, viu, meu irmão? E vai ser pela fé, em oração, com a espada na mão e o nome de Jesus. Esse mal que está sobre a vida de cada um de vocês aqui é com atitude, é com fé, é com oração, é com a espada, é com perseverança. Não parar, porque vocês vão vencer no nome de Jesus. Amém? Precisamos ter essas percepções das coisas e tomar uma atitude como cristão, fechando as brechas. Amém. E eu escolhi aqui algumas brechas para que possamos estar atentos. Existem milhares de brechas, existem milhares de portas que o inimigo fica ali à espreita o tempo todo, esperando para entrar. Mas eu escolhi, acho que cinco aqui. Analisei algumas portas na vida do homem, aquelas que dão acesso rápido, facinho para o inimigo entrar. E que às vezes você acha que não é nada demais. Aí quando você vai ver, a sua casa está uma bagunça. Um desequilíbrio, uma confusão dentro de casa, uma confusão com seu cônjuge, um desrespeito dos filhos que afrontam ao pai, mãe que não respeita filho,
Porque o desrespeito não vem só do filho, vem da mãe e do pai também. Muitas vezes o pai e a mãe não respeitam o filho. Cinco portas que eu separei: ouvidos, olhos, boca, mente e coração. Em 1 Pedro 5,8, a palavra diz que o diabo fica ali 24 horas ao nosso derredor, esperando uma brechinha para entrar e fazer um estrago. Por isso nós devemos estar atentos no que entra pelos nossos ouvidos. O que entra no nosso ouvido gera vida ou morte. Não empreste seus ouvidos para fofocas. Quando fazemos isso, abrimos uma brecha para o inimigo entrar. É algo que ele mais gosta. Fofoca. E ele te envolve. E você está ali e você acaba abrindo a sua boca. Vigia. Não dê ouvidos para fofoca, mas repreenda em nome de Jesus em todo tempo. Resista a cada uma delas. Não dê ouvidos a palavras negativas, criticando até mesmo a sua forma de pregar. Pois tudo que o inimigo quer mesmo é uma brechinha para entrar, te desanimando totalmente e te paralisando na fé, refreando assim a sua boca. Você é boca de Deus sobre a terra. Você, quando abre a boca, você estremece o inferno. Ele sabe que algo vai acontecer ali, porque você subiu aqui, porque você abriu a sua boca e você vai mudar a história de muitos com o qual Deus escolheu que estivesse aqui hoje. Procure ouvir pelo menos uma vez ao dia coisas que vêm da parte de Deus. Que João 8,47, Roberto, coloca para mim, diz assim: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Ouça pelo menos uma vez ao dia um versículo, busque pelo menos um versículo e medite nele dia e noite. Você precisa de 1, 2, 3 dias para meditar, para que Deus abra o entendimento a respeito daquilo que Ele tem falado. O tempo é seu, mas não perde seu tempo. Busque a palavra, busque Jesus, busque a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus. Amém? Amém. Tem outra coisa assim que Deus colocou no meu coração, isso foi ontem, que não dê ouvido a músicas que fazem apologia ao sexo, ao homossexualismo, a drogas, a bebidas, a criminalidade, a sensualidade e poder de sedução da mulher e a exaltação das trevas e a outros deuses. Elas abrem brechas para o inimigo entrar. Preste atenção em algumas letras de músicas que às vezes você ouve e qual o verdadeiro sentido delas, onde elas irão te levar, o que elas têm querer mostrar para vocês. Ontem eu estava vindo com o Edson de Itaquá e estava tocando uma música no rádio, porque o meu rádio do carro ele ainda não é convertido, né? Se é para tocar louvor, ele falha até umas horas, mas se é para tocar a música do mundo, ele é bom. Então, para a gente não ficar lá no silêncio, ficar colocando a música. Mas acho que é só a falta de uma antena, né, Edson? Aí ele vai tocar louvor, em nome de Jesus. E passaram uma música que eu sempre gostei muito. Gostava da melodia, mas eu nunca me atentei para a letra dessa música, né? E eu estava ouvindo, o pior é que eu estava cantando, viu, gente? Cantando aquela música, e quando chegou numa parte da música, eu cantei, parei, eu falei assim: o que eu estou cantando? Um refrão da música dizia assim: o passado de volta num semblante de mulher. E eu parei e falei assim: Edson, quem é que quer trazer o passado de volta num semblante de mulher, te mostrando o tempo todo que você fez besteira lá no passado, te acusando? Quem é que quer fazer isso? Falei, cada coisa que a gente cantava, né? Falei, misericórdia. Quem quer
quer trazer o passado de volta para a sua vida é o inimigo. Ele quer te afrontar. Ele quer mostrar o que você era. É isso que essa música estava falando. E tem outra parte que fala assim: toco a vida para frente fingindo não sofrer. Gente presa nas dores do passado, nas feridas do passado, achando que está caminhando em frente. Ela está caminhando sim, mas não é nem para frente nem para cima. Ela está caminhando para baixo. Porque ela não curou das feridas do passado, das mágoas do passado. E saiu atropelando tudo. Não é assim que um cristão tem que agir. Nós temos que perdoar e seguir em frente. Amém? Glória a Deus. E olha o título da música: Entre a serpente e a estrela. Entre aquele que vive nas trevas e aquele que brilha na luz. Presta atenção, qual o sentido, qual o propósito dessas letras? Para que não se abram portas que já foram fechadas na vida de cada um de vocês aqui. Aquela música eu não vou cantar mais. Né, Edson? Chega, né? Ficou fora da minha vida. Porque Deus abriu o entendimento, abriu os meus ouvidos para mostrar que aquilo não era bom. Aquilo não ia me levar em lugar algum. Embora eu curtisse a melodia, eu gostava, não estou dizendo que aqui a gente não pode ouvir música secular, música do mundo. A gente pode sim, mas presta atenção na letra. Tem muitas músicas aí do mundo que trazem a lembrança de pessoas que passaram pela sua vida, lembranças dos seus pais, lembranças da sua infância, mas presta atenção na letra. E se aquilo não tem nada que vai edificar na sua vida, corta ela, fecha as portas, tira as brechas, não deixa mais o inimigo fazer parte da sua vida, dominar a sua alma, a sua mente, seu coração. Amém? Amém. A palavra diz assim: quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. E obedecer é a chave para fechar qualquer porta. Amém? Para que um dia foi expulso, para aquele que um dia foi expulso da sua vida, não entre mais. Amém? E a segunda porta são os olhos. O inimigo está ali o tempo todo, enchendo seus olhos com as coisas do mundo. Ele fica ali à espreita. Cuidado com as coisas que você tem visto nas redes sociais, o que você tem assistido na TV. Tem algumas novelas aí que foram totalmente feitas para cultuar um demônio. Coisas que eu assisti lá no passado e não tinha entendimento algum. E no dia que eu me sentei na minha cozinha tem uma televisão, ligo a televisão e a gente senta para tomar café. E eu vi uma cena que aquilo me arrepiou e eu de imediato falei: isso não é para mim. Eu desliguei. No momento que um homem estava colocando no altar uma imagem de uma santa, e do lado ele colocou uma garrafa com um demônio. E falou assim: aqui nessa casa você também tem um altar. Aquilo eu falei: meu Deus, o que é isso? Deus abre os olhos da gente para mostrar cada coisa. Eu fui lá e desliguei, eu falei: isso não é para a minha vida. Amém. Eu assisti isso lá no passado, eu não tinha malícia nenhuma, não tinha entendimento algum. Eu falei: mas isso não faz mais parte da minha vida. Então temos que ter cuidado com o que a gente olha, com o que a gente assiste, com o que a gente vê. São portas abertas, são brechas que você abre no mundo espiritual. O inimigo entra na sua vida, na sua casa e faz um estardalhaço. E quando você vai ver, às vezes, não vou dizer que é tarde demais, porque é sempre a tempo de você pedir socorro no nosso Deus. Amém? Amém. E uma outra também que passa a tarde que eu também assisti lá no passado, e fala sobre o espiritismo. Isso também é a porta aberta, pois isso não vai edificar a sua vida em nada. São enganos, são mentiras, para quem conhece a palavra de Deus.
Se os seus olhos ele tem que contemplar coisas boas e verdadeiras para que o seu corpo seja cheio de luz. Mas se contemplar coisas más, o seu corpo será cheio de trevas, correndo o risco e sem perceber de estar em trevas novamente. Isso não faz mais parte da nossa vida. Então vigia o que você tem assistido. É gostosinho? São coisas de época, novela de época. É gostoso? Tem partes lá até que tem até uma inocência de você assistir, mas tem hora que entra na parte que o demônio age de uma forma para confundir a sua mente. Amém? Amém. A nossa visão, antes nós não tínhamos conhecimento, mas hoje os nossos olhos foram abertos. A nossa visão foi ampliada para enxergar a luz e para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Como foi dito no início do versículo, da pregação, sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Amém. Não sacie os desejos da sua carne. Domine sobre ele. Deus te deu o poder e o domínio para que você pudesse dominar no nome dele. E você é capaz. Amém? Fechar essa porta seria um passo importante para a sua vida e dos que lhe rodeiam. Amém. Amém? A terceira porta é a boca. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Amém. O que sai da sua boca pode abrir porta para a morte ou para a vida. O que você tem, para quem você tem emprestado os seus lábios para falar? Palavras doces ou palavras amargas? Xingamentos e maldições que saem da sua boca abrem uma porta para que o inimigo venha te dominar. Essa é a porta que mais dá brecha para o inimigo entrar. A boca. Pois a boca revela quem está por trás e quem governa a sua vida quando você começa a xingar. Quando você começa a gritar. Quando você não tem equilíbrio no falar. Você só demonstra no mundo espiritual quem está governando a sua vida. A tentação para pecar com as palavras ela é muito grande. Por isso, na dúvida, fique calado e ore. Amém? Amém. Essa seria uma forma de fechar a porta e não dar brechas para o inimigo entrar e agir através do seu falar. Em relação às músicas, Deus colocou em nossa boca um cântico novo. Ele colocou músicas novas em seus lábios. Para celebrar a Ele com júbilo, apresentando-se a Ele com cânticos, pois é Ele o nosso Senhor. Amém. Amém? Aqui tem um versículo que diz assim, eu não marquei qual é: entrai pelas suas portas com grande ação de graça, e em seus átrios com louvor, dai-lhe graças e bendizei o nome do Senhor. Amém. Gente, ninguém vai chegar lá no céu falando assim, um negócio que está na minha cabeça, que eu reprei em nome de Jesus logo, assim, eu e casca de bala. Mas se eu chegar lá, eu e casca de bala, gente, qual o sentido dessa música? Assim, Deus, eu e casca de bala. Mano, você foi criado por louvor da glória de Deus. Amém. Deus tem anjos, arcanjos, querubins, cantando louvores a Ele o tempo todo. Então já vai treinando, deixa a casca de bala lá, gente, vai treinando desde agora, o melhor louvor, porque no dia que você chegar lá, você vai ter o melhor louvor para entregar para Deus. E Ele está esperando esse dia. Amém? Jogou a casca de bala, fala, isso aí fica, pior que isso é um negocinho que fica na cabeça da gente, onde você passa o negócio está lá, eu e casca de bala, eu e casca de Deus, está repreendido em nome de Jesus. Né? Não quero ficar ouvindo essas coisas não. Dá uma fé nisso. Bora trancar essa porta também, em nome de Jesus, gente. A quarta porta, a mente. O inimigo está ali, à espreita para entrar na sua mente. Principalmente se ele encontrar a sua mente vazia das coisas de Deus. Mente vazia se torna uma porta de fácil acesso para o inimigo entrar. Os nossos pensamentos influenciam nossas ações,
Maus pensamentos nos levam ao pecado. Nossa mente precisa ser renovada todos os dias na palavra de Deus. Por isso você pega pelo menos um versículo por dia. E se enquanto não abrir o entendimento na sua mente, você continua meditando nele dia e noite, que Deus vai renovar a sua mente. E Ele vai revelar aquilo que precisa ser revelado na sua vida. E essa é uma forma de fechar as portas para que o inimigo não entre. E a quinta porta é que o inimigo está à espreita para entrar em todo o tempo. Ele quer tomar posse. É o coração. O nosso coração é o centro de tudo. Um coração que não consegue liberar perdão. O coração que guarda mágoa de coisas que ficou lá no passado. E volta e meia o assunto vem à tona. E aquele caso é desarquivado. E toda vez que aquele caso é desarquivado, sempre tem, é que nem aqueles filmes de crime lá que o pessoal vai desarquivar os casos que aconteceram, e eles sempre acham uma pista a mais. E toda vez que você traz lá do passado algo que não deveria estar ali no presente, você sempre vai achar um detalhe a mais que vai inflamar mais ainda o seu coração. As coisas do passado, a gente deixa lá no passado. Eu fiz uma brincadeira com essa, foi até uma brincadeira sem graça. Falei para ele assim: olha, eu não vou fazer mais. Eu trouxe, o assunto foi ontem mesmo, eu trouxe um assunto de algo que aconteceu lá no passado. É algo que, para mim, acabou. Para mim, passou. Mas todas as vezes que eu toco no assunto, isso incomoda ele. Não porque ele não se sinta perdoado, porque ele foi perdoado e ele tem a plena convicção, ele tem maturidade para isso. Mas é algo que, se você fica trazendo toda hora à tona, vem aquele sentimento: poxa, eu errei, eu pequei contra Deus, eu fiz algo errado. Isso te deixa chateado, te deixa entristecido. Quem é que gosta de chatear o coração de Deus? Ninguém gosta de fazer isso. A gente faz inconscientemente, mas a gente se arrepende, pede perdão e Deus perdoa. Olha, isso eu não vou fazer mais. Eu fui brincar, mas foi uma brincadeira sem graça. Aquilo que eu trouxe não me fere, não mexe mais comigo. Aquilo que eu trouxe para ele também não feriu, porque ele foi perdoado, mas tem gente que não está maduro o suficiente para ouvir coisas do passado, e você traz coisas e a pessoa relembra e aquilo machuca ela novamente e ela ferida, e você foi um instrumento na mão do diabo para abrir uma brecha, para entrar no coração daquela pessoa e trazer a mágoa de volta, um sentimento que estava ali quietinho, escondido. Então, que você não seja esse instrumento nas mãos do inimigo. Amém? O coração é o centro de tudo. Encha-o com a palavra de Deus. E as demais áreas do corpo estarão trancadas, impedindo que o inimigo entre, pois não haverá brechas. Amém? Em Provérbios 4, Roberto, você coloca para mim? Deus fala assim. Provérbios 4, 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina os teus ouvidos. Aqui está: inclina os teus ouvidos às minhas instruções. Não se apartem elas de diante dos teus olhos. Guarda-as dentro do teu coração, porque são vida para os que as encontram e saúde para todo o seu corpo. Guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procede vida. Quando o inimigo
ele tenta entrar nas nossas vidas e de alguma maneira ele consegue ter acesso. Não tem espaço para dois corpos ali. Ou é o Espírito Santo que habita dentro de você, ou vai ser o inimigo. E você foi escolhido para ser templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Que você seja propriedade exclusiva dele. E que ele habite no seu ser, no seu interior, na sua mente, no seu coração, em todo o tempo. Amém? Eu gostaria de acrescentar algo também que está na Bíblia, que não vem de mim, está em Provérbios 4 ainda. Pondera a vereda dos teus pés. Provérbios 4, 26. Pondera a vereda dos teus pés, e serão seguros todos os teus caminhos. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda, e retire o teu pé do mal. Às vezes os caminhos que você tem seguido, os lugares que você tem frequentado, pode ser uma porta aberta que se abriu para te atrair e te afastar dos caminhos do Senhor. Te afastar de tudo que Deus planejou para a sua vida. Então, esteja atento. E tenha percepção das coisas. Tome uma atitude. Você tem a chave, o poder e a autoridade no nome de Jesus para fechar todas as brechas. Encha o seu coração com as coisas de Deus. Amém? Para que esse tempo seja de uso exclusivo de Deus, glorificando e exaltando o nome dele em todo o tempo e dando verdadeiro testemunho. Roberto, você prepara o louvor para mim? Dando verdadeiro testemunho de que é ele que reina sobre a sua vida e mais ninguém. Que você possa aplaudir o Senhor, aquele que vive e reina, aquele que tem que ter um lugar único e exclusivo no seu coração. Se existir alguma porta que foi aberta, você vai declarar agora em nome de Jesus que ela vai se fechar. E que Deus venha te dar sabedoria, abrir seu entendimento, abrir a percepção que precisa estar em você, para que o inimigo não mais entre sobre a sua vida e domine e venha se fazer reinar dentro de você. Amém? Coloque-se de pé, aquele que puder. Roberto pode soltar o louvor. Deus, as palmas, louve ao Senhor. Amém? Que vocês tenham recebido essa mensagem no nome de Jesus. Se você identificou algo através dessa ministração, através dessa palavra, tome uma atitude. Comece a fechar as portas, a sua vida vai mudar, a sua vida vai ser diferente. Você vai dar testemunho de que quem reina sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família é Jesus. E é assim que deve ser. Amém? Amém. Pastor, agradeço a oportunidade. Amém, glória a Deus. Estamos terminando, mas você, na Bíblia, Jesus fala que você é a porta que ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, ele vai entrar e cear conosco. Só que olha para você entender. Jesus, na Bíblia, ele diz que nós somos a porta. Mas quando ele entra dentro de mim e de você, ele se torna a porta para nós poder ir para o céu. Sem essa porta, sem Jesus, nós não podemos alcançar o céu. E sabe por que muitas vezes você ainda não chegou no propósito que Deus tem para mim e para você? Porque você tem passado pelas portas espirituais e não tem enxergado. Uma vez eu saí de casa para ir para o banco. E era naquela época que eu usava muito cheque, era aquele no extra, do lado da Dutra. E quando eu cheguei lá, todo mundo que conhece ali a agência ficava do lado de fora, porque a agência era pequena.
E o guarda ia chamando, mas ele perguntava o que você ia fazer, com o que você ia falar. E quando eu cheguei na porta, ele perguntou, eu falei, eu vou pegar um cheque devolvido. E aí ele falou, você está com a identidade aí? Eu cadê a identidade? Foi no carro, a identidade não estava. Eu tive que voltar aqui, pegar a identidade para conseguir entrar lá. O que eu entendo com isso? É que você ainda não entrou pelas portas que Jesus tem abertas para você, porque você não teve no meio da tua trajetória, ou seja, no meio do teu processo, porque todos nós estamos num processo. E no meio desse processo você perdeu a sua identidade. E você não se tornou tão humilde para voltar lá e pegar a sua identidade para continuar no caminho de Deus. Por isso você anda perdido. O povo do Egito saiu e tinha uma porta, que era Canaã. Mas por eles perder a identidade quando Jesus tirou eles do Egito, eles ficaram 40 anos dando volta no deserto. Nós precisamos entender que Deus tem um propósito na minha vida e na sua. E nós estamos passando por um processo. E talvez muitas vezes você está falando, mas pastor, esse processo está sendo muito amargo para mim. Essa porta está muito difícil, essa porta está muito distante. Quando eles saíram do deserto e começou a faltar comida, Deus falou com Moisés, está lá em Êxodo. Olha, diga para o povo comer essas ervas amargas. E o que eu aprendo com isso? Naquele momento, no processo que eles estavam passando ali no deserto, eles comeram ervas amargas. Mas o propósito de Deus era para eles entrar em Canaã, onde mana leite e mel. É o que Deus tem para mim e para você. Muitas vezes nós não estamos ainda onde Deus quer que eu e você esteja, porque sabe o que nós temos feito? Nós temos comido as sementes que Deus tem entregado na nossa mão. Você sabe que a semente é a menor do fruto. Mas quando ela é semeada e nasce, ela é a única que produz. Ela é a única que produz. Você sabe que cada vez que você come uma semente no mundo espiritual, você está aportando uma grande colheita. Então saiba, semear no mundo espiritual. Você quer ter sucesso no chamado e no propósito que Deus tem para mim e para você? Valorize as suas horas de descanso e semeie na palavra de Deus. A coisa mais importante que nós temos é a palavra do Senhor. E muitas vezes nós não damos a ênfase devida a essa palavra. Lá em João capítulo 9, capítulo 6, versículo 9, nós vamos encontrar os milagres. O primeiro milagre que Jesus fez, que foi transformar 5 pães em 2 peixinhos. Foi um milagre que ele fez de as pessoas comeram 5.000 homens, sem contar as crianças e as mulheres. Ainda sobrou 12 seres. Sabe por quê? Porque esse rapaz ali diante de toda aquela multidão, ele poderia ter escondido essa semente. Mas ele pegou essa semente e entregou na mão de Jesus. E quando nós entregamos a semente na mão de Jesus, ele multiplica. Você não entrega a sua semente na mão de Jesus. Eu não estou falando só de dinheiro, não. É de tempo, às vezes, perdido, que você entrega para a televisão, como a nossa irmã deu os exemplos aqui, que não edifica em nada, só destrói. Esse tempo que você perde no TikTok e muitas outras coisas, no Zap, sabe? Se dedica à palavra de Deus, que é mais importante. Aí você vai ver que você vai crescer, você vai conhecer e você vai florescer como uma árvore estrondosa. Vamos valorizar o tempo que Deus nos deu. Quando nós comemos uma semente, nós abortamos uma grande colheita.
Vamos semear no reino. Tempo, se dedicado na palavra, se dedicando, fazendo a obra, tudo que Deus manda. E você vai ver que tua vida muda. Sua vida ainda não mudou porque você está no deserto, porque você se perdeu. Você perdeu o caminho que Jesus te indicou. Sabe? Você não tem obedecido o que Deus te chamou. Você não tem entendido o propósito que Deus tem para mim e para você. Jesus fez a parte dele, mas Ele não pode te obrigar a você fazer a sua. Ele veio como pão, Ele veio como água, Ele veio como um monte de coisa, como porta. Só que para entrar nessa porta Ele teve que pegar uma chave que era a cruz. Você já viu que a cruz, todo o sofrimento que Jesus passou ali, a cruz tem uma forma de ter? Porque Ele veio para te livrar. Ele veio para te abençoar. Ele veio para te engrandecer. Ele veio para te colocar diante de Deus. E nós não vemos isso. Ele veio para te transformar. Ele veio para te tirar do mundo trevoso que nós estávamos. Ele veio para te dar vida. Mas nós não entendemos porque não é importante para nós. A palavra que a nossa irmã pregou hoje, uma palavra maravilhosa, mas se começar a perguntar para muita gente aqui não sabe o que foi pregado. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos aqui, nossa mente está lá fora. Volta, vai buscar a tua identidade, pega o caminho que Deus te indicou. Você já viu quando você aceitou Jesus, você era mais fervoroso, você acreditava em tudo, você tinha fé. Mas pelo meio do caminho, no deserto que você anda, porque ele disse que nesse mundo tereis aflição. Mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, se ele venceu o mundo, eu e você vamos vencer. Jesus nunca nos abandonou. Essa porta sempre está no nosso meio. Lá no Calvário, lá, ele tem 2 ladrões lá. E Jesus estava onde? No meio. E aquele que reconheceu Jesus, sabia que ele era a porta, ele disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. No dia que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, quem estava lá no meio com eles? Jesus. Sabe por que o inimigo pode te jogar lá para baixo? Mas ele está sempre presente para te trazer para cima. O inimigo é assim, ele sempre vai querer nos jogar para baixo, porque ele é um caído. Mas Jesus vai estar sempre do nosso lado para nos trazer para cima. Que as palmas louvam ao Senhor. Levanta as suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de nosso Deus Pai, que a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas sempre, que todos digam amém. Que todos tenham uma boa noite, no nome de Jesus, e até domingo. Sexta-feira, 8 horas, estou aqui orando, das 8 às 9. Invista, semeie nesse horário, tempo que você está diante da televisão. Se você quer mudança, se você quer transformação, invista no reino. Amém?